Olá, amados, tudo bem com vocês? Graça e paz. Pastor Christian, mais uma vez aqui para gravar para vocês mais uma aula do nosso estudo de educação para crianças, educação para filhos, né? E dessa vez eu quero compartilhar com vocês o tema disciplina com correção. Lembrando que esse material eu recebi de um amigo meu chamado Telri, que atualmente ele é pastor lá na Alemanha. E o Terry morou, descendente de um americano, né, pastor Bernardo, e ele trouxe lá dos Estados Unidos para o Brasil um material que foi traduzido por ele nessa área de educação de filhos, educação de crianças. Então, esse material que está sendo usado foi traduzido por ele, o pastor Terry Krasmaier, meu amigão. Tá? Então, o tema de hoje, nós vamos estar estudando disciplina com correção. É a nossa terceira aula desse módulo Educação de Filhos. Nada parece dar certo, não sabemos o que mais fazer. Então, nada parece dar certo, né? Não sabemos o que fazer. Correção não é a solução para todos os problemas, sendo apenas a parte do processo de treinamento moral. A correção é uma ferramenta. Correção. Punição é a retribuição correta para a ofensa, ou para uma ofensa. Comunica à criança o valor do bem ou mal pelo peso da punição atribuída a cada ação errada. O direito de punir está ligado àqueles que têm autoridade. Além disso, deixar de ser punição passa a ser agressão ou vingança. Punição emprega correção, mas nem toda correção está associada com punição. Correção é o ato de trazer de volta ao padrão o que é inaceitável ou errado. A razão para corrigirmos nossos filhos é básica: ajuda-os a aprender. O processo de correção envolve dois princípios básicos. Primeiro, o tipo de correção depende da presença ou ausência de intenção maligna. Se pergunte: a ação errada do meu filho foi acidental ou intencional? Uma boa pergunta para a gente fazer diante das falhas ou dos erros cometidos pelos nossos filhos. Esta ação foi acidental ou intencional? A resposta dessa pergunta vai fazer toda a diferença, não é verdade? Decisões ruins ou acidentes trazem consequências naturais ou lógicas. Uma violação moral intencional que afeta outras pessoas requer punição. A punição, consequências, devem corresponder ao crime ou ao erro cometido pela criança. Punir estabelece um valor no comportamento. Por isso, punir a mais ou a menos é perigoso, pois envia uma mensagem errada. Exemplo do filho que bate no irmão com um pau e é castigado com 5 minutos no sofá. O filho que deixou a luz ligada e ficou um mês sem poder andar de bicicleta. O senso de justiça da criança se forma através da punição dos pais e não as recompensas. Então, antes de lidar com uma ofensa, faça duas perguntas. A ação resultou de um acidente ou houve malícia? Então, está aí mais uma pergunta para ser feita. Esta ação, ela resultou de um acidente ou houve malícia? Segunda pergunta. E que punição seria adequada para enviar a mensagem correta? Infantilidade. Agir inapropriadamente, erro honesto, sem intenção, por exemplo, tropeçar e quebrar o vaso da sala, um erro sem intenção. Derrubar o copo com o braço, um erro sem intenção. Infantilidade difere de insensatez, que é considerado estultícia. A exemplo de Provérbios 22:15. Porque há o mal presente que leva à desobediência, à rebeldia. Provérbios 22:15 vai dizer que a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela.
Ainda é preciso corrigir a criança, mas é diferente do que corrigir uma criança que desafia os pais ou faz errado de propósito. Então, essa questão é uma questão muito importante, essa pontuação, né? Sempre na disciplina de um filho ou de uma criança, nós precisamos sempre se perguntar se o erro foi feito propositadamente ou se foi um acidente, né? A resposta dessa pergunta vai fazer toda a diferença, porque existem erros, como a gente citou aqui, né? Tropeçar e quebrar um vaso na sala, derrubar um copo, são coisas que acontecem comumente, né? Quebrar um prato. Quando isso acontece de forma acidental, a forma da gente lidar é totalmente diferente quando é feito de propósito. Ok, queridos? Admoestação. Admoestar. Efésios 6,4, a palavra de Deus vai dizer: E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O que significa admoestar? Significa avisar, ter em mente. Mostrar à criança que sua ação, ou a falta dela, não foi sábia, e isso pode trazer calamidade para si ou para os outros. Por exemplo, Antônio deixou a bike onde não deveria deixar. Então, nesse caso, o Antônio deve ser admoestado, ou seja, avisado de que o local onde ele deixou a bike não era apropriado para se deixar uma bicicleta. Consequências relacionadas. O propósito, nas consequências relacionadas, o propósito é encorajar boa administração e causar a criança a aceitar responsabilidade por seus atos infantis. Geralmente estão associados a propriedade, privilégios e comportamento pessoal. Então agora a gente vai verificar o que diz respeito à propriedade, privilégios e comportamento pessoal. Propriedade. Ensinar uma criança a ser um bom administrador de possessões o ajudará a ser responsável pela propriedade dos outros. Voltando à história da bike, 2 dias depois o Antônio deixou a bike para ir pegar a sua jaqueta dentro de casa, rapidinho, mas se distraiu numa conversa e esqueceu a sua bike. Seu pai então deixou a bike estacionada por 2 dias. Uma consequência pela falta de atenção com a criança no objeto de valor, que era, no caso, a bicicleta, que foi abandonada num determinado momento. Antônio aprendeu que com o privilégio de ser dono de uma bike, vem também a responsabilidade de cuidar dela. Sempre acompanhar as consequências com explicações que com o tempo ficam mais curtas. Lá pelos 9 anos, Antônio já sabe que a bike pode enferrujar ou ser roubada se ele não cuidar dela. Então aqui, questões relacionadas ao senso de pertencimento, o senso de propriedade, de responsabilidade no que diz respeito ao cuidado, zelo com algum bem, alguma propriedade que foi confiada à criança. Privilégio. Filho que não exerce comportamento responsável perde o privilégio. Privilégio de andar de bicicleta fora de casa e extrapolar os limites. Então, assim como Deus trata com a gente, né? Sempre que pecamos, Deus ele nos perdoa diante de um arrependimento genuíno. Deus nos perdoa imediatamente. No entanto, o fato de nós confessarmos os nossos pecados, ou até mesmo nos arrependermos deles, não significa que Deus vai nos livrar das consequências, né? Da mesma forma, os nossos filhos, embora muitas vezes serão perdoados pelos erros que cometem, é claro que serão perdoados, no entanto, dependendo do tipo de erro cometido, haverão perdas de privilégios, né? É uma forma de correção. Responsabilidade pessoal. Pais devem responsabilizar os filhos pelos seus atos acidentais, que afetam pessoas ou propriedade.
Um dia, brincando de esconde-esconde, Elaine tropeçou no fio do abajur. Não foi intencional, mas ainda assim houve um estrago. Consequências mostram à criança que é necessário responsabilidade pessoal para se ter liberdade. Baseado na idade dela, precisou fazer tarefas adicionais pela casa para ajudar a pagar o abajur. Isso não foi uma punição, foi uma consequência para ela entender conceitos de dinheiro, valor de propriedade, trabalho e responsabilidade pessoal. O pastor Telri coloca aqui um exemplo dele, que de 11 a 12 anos de idade, por ter quebrado um vidro de uma propriedade alheia, ele precisou trabalhar com essa idade para poder pagar aquele vidro. Foi a punição que os seus pais estabeleceram na época para que ele entendesse o valor daquele vidro que ele havia danificado. Insensatez. Uma criança não está agindo com infantilidade quando desobedece. Está agindo com insensatez. Insensatez envolve estupidez, teimosia, falta de bom senso e desobediência. Insensatez é rebeldia, direta ou indiretamente. Desobedecer, responder, recusar a aceitar correção e rejeitar qualquer forma de autoridade são expressões diretas de rebeldia e desafio. O olhar torto, fazer de conta que não ouviu, se fazer de ignorante em algo óbvio depois de pego no flagra, fazer algo bom ou bonitinho para escapar de algo que foi instruído a fazer e constantemente dizendo eu esqueci, são formas indiretas de rebeldia e desafio. Ficar mal-humorado, zangado e amuado, embirrar, ficar carrancudo e fazer manha são outras formas de rebelião passiva. Muitos pais ignoram essas formas de rebeldia e não as outras, ensinando que vão tolerar algumas formas de rebelião e não outras. Isso mina a formação de caráter. Considere 4 fatores ao tomar uma decisão judicial. Primeiro, a frequência da ofensa. Segundo, a idade da criança. Terceiro, o contexto do momento. E quarto, a caracterização geral do comportamento. Correção deve refletir o grau da ofensa. De uma forma geral, a insensatez de uma criança se encaixa em um de 3 níveis. Primeiro nível, infrações leves que pedem correção verbal. Nível 2, infrações média graves que pedem uma certa dosagem de ação firme, algo mais do que apenas uma correção verbal. Nível 3, ofensas gravíssimas que pedem o peso total da lei. Nível 1, a demonstração verbal. No nível 1 exige um aviso. Não se pune uma criança por uma infração única que se caracteriza por obediência imediata. Usar de rigor maior para uma criança obediente que comete uma infração leve é devastador à motivação dessa criança em buscar a excelência moral. Crianças ficam exasperadas quando é exigida uma perfeição que nem os pais refletem. Avisos não devem se repetir diariamente. Um filho repetente na ofensa já passou do nível 1 e 2 de infração. Nível 2, a demonstração verbal e ação. Este nível inclui novos comportamentos errados que estão se tornando comuns, hábitos antigos que estão voltando à tona ou os avisos de ontem que não surtiram efeito. Consequências podem variar entre um tapinha na mão, dependendo da idade da criança, ou uma chineladinha, ou uma cintada, ou uma varadinha no bumbum, e uma repreensão geral. Pais também podem usar um tempo de reflexão. O objetivo é a criança aprender a enxergar o mal e se desviar, ser prudente. Provérbios 22, versículo 3 diz assim: o prudente vê o mal e se esconde,
mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. É uma estratégia preventiva. O tempo de reflexão é uma estratégia preventiva usada para controlar energia física ou emocional. É uma estratégia de manutenção que ajuda a criança a se controlar, a focar o comportamento e pensar a respeito. E também é uma estratégia de correção, ajudando a criança na direção do arrependimento, perdão e restauração. Bruno, Rafael e Hugo brincando de futebol perto do jardim. A mãe deu um aviso de cautela e observou que o Rafael não estava sendo cuidadoso. Ela então foi até lá no jogo de futebol e colocou ele sentado por 5 minutos. Não como uma punição, mas como uma medida preventiva para ele não se meter em confusão, em encrenca, se acalmando, então, e se controlando. Mais que um aviso, uma consequência. Um período de reflexão força a criança a parar o que está fazendo e pensar. Isto não é uma punição, e sim um tempo para obter autocontrole de seus pensamentos e ações, e pensar sobre as possíveis consequências que virão de persistir no erro. A ideia é a criança se perguntar: eu realmente quero ir nessa direção? Você chama a atenção da criança através do momento de reflexão e ela decide sobre o curso de suas ações. Não usar esse método como forma de punição, como é feito culturalmente, pois a criança associa o tempo de reflexão com a frustração dos pais e não com o momento de refletir, e também porque cria um senso inadequado de justiça, como, por exemplo, 5 minutos no sofá equivale a bater e machucar o irmãozinho. Nível 3, punição consequencial. Esse nível se refere a ações e atitudes rebeldes. Seu filho de 2 anos descobriu a coleção de livros na casa do vovô e prontamente você deu um aviso nível 1. Após 15 minutos ele voltou para lá e tornou a mexer onde não podia, ignorando o aviso, pedindo então um castigo consequencial. Em contraste, vamos assumir que tivesse obedecido seu aviso. Nesse caso, receberia encorajamento e louvor. Após 3 semanas visitando o vovô, seu filho foi novamente mexer nos livros e ouviu suas palavras. Filho, papai vai ter que te dar um aviso. Não brinque com os livros do vovô. Devido ao tempo que passou e à idade dele, você corretamente deu um aviso nível 1, ao qual prontamente ele foi brincar com seus brinquedos. Isso é observar o contexto, a idade da criança e a caracterização de comportamento. O nível 3 de ofensa envolve tipos diferentes de consequências que poderão trazer desconforto e dor na vida do seu filho. A dor vem através de consequências naturais ou lógicas, perda de privilégios, restituição e, quando apropriado, castigo corporal. Esses métodos são o foco central do próximo capítulo. Amém, queridos? Então, está aí compartilhado com vocês, né, a terceira lição do nosso módulo Educação de Filhos, disciplina com correção. Então vamos parar por aqui e assim que o Senhor permitir, estaremos compartilhando com vocês uma nova aula. Quero aproveitar esse momento para estar orando e pedindo a Deus, né, por todos os pais, mães que vão estar entrando em contato com esse material em algum momento. Quero orar para que Deus nos capacite, que Deus nos dê sabedoria, que Deus realmente nos capacite para educar os nossos filhos da melhor maneira. Né? A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Né? Então, nós precisamos ter esse entendimento que sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Nós precisamos dele, nós somos totalmente dependentes dele.
Toda sabedoria e conhecimento emanam de Deus. Então nós vamos orar nesse momento. Eu convido você que reconhece que também precisa dessa oração. Vamos estar orando nesse momento para que o Senhor faça de nós pais e mães melhores e que nos capacite realmente a dar uma educação, uma disciplina, quando necessária, da melhor forma. Uma forma que possa realmente glorificar o nome de Deus e o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, ó Deus, por mais esse privilégio, Pai, de poder compartilhar a tua palavra, de poder compartilhar esse estudo. E diante da tua santidade agora, diante da responsabilidade que nós temos como pais, como mães, na educação dos nossos filhos, nós te pedimos, ó Pai, por sabedoria, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê unção, nos dê capacitação, nos dê discernimento, para que possamos educar os nossos filhos da melhor forma, de uma forma que possa glorificar e honrar o teu nome, Senhor. Jesus, ensina-nos, Pai. Ensina-nos a educar os nossos filhos, a corrigir quando necessário, a disciplinar quando necessário. Nós precisamos de Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe a todos. Peço que compartilhe esse áudio, né, essa gravação. Você que tem algum amigo, alguma amiga que é recente, ficou pai, uma mãe fresquinha, que você acredita que esse áudio poderá estar contribuindo para que esses pais possam dar uma educação melhor para os seus filhos, eu peço que você compartilhe esse link, né, que vai ficar gravado aqui no meu canal do YouTube. Lembrando que temos mais outras matérias ali também. É só você procurar na playlist com esse tema, né, educação de filhos. Compartilhe, eu tenho certeza que vai poder ajudar uma família, um casal na educação dos seus filhos. Tá bom, queridos? Um forte abraço, Deus abençoe você.